O treininho de hoje, terminei aqui, agora já são 5 da tarde, tem que dar uma organizada ali na cozinha, baguncinha de ontem à noite, que ainda não arrumei. E daqui a pouco a gente vai fazer compras, né? E abrir aqui a janela para abrir um ar fresquinho, que a temperatura sobe, dá um calor, né? Olha aqui, a visão aqui da academia, tá chovendo, muita chuva. Tem dias que aparece um sol. Olha, ali tem um parquinho. Tá batendo um ventinho gostoso. E aqui, olha, já tá escuro, gente. É 5 da tarde. Vou dar uma organizadinha aqui rapidinho, que a gente já vai fazer compras. Aí aqui, não sei se eu mostrei pra vocês, eu tirei a árvore. Já tirei a árvore de Natal, voltei pra cá, a planta que tava ali. Tava triste já, que lá não bate muito sol. Essa daqui é a plantinha dali, que às vezes eu coloco ela pra fazer... pra pegar um solzinho, sabe? Aí de noite eu volto ela pra lá, pro cantinho. E aqui tá minha esteira, ó. Que a gente comprou, meu esposo comprou pra mim, né? Principalmente pra inverno, que dá preguiça de andar, de correr, caminhar, né? Essa esteirinha minha, comprei na Alemanha. E depois eu comprei só um adaptador, porque as tomadas são diferentes. E é isso. Eu gosto de usar ela aqui, ó. Sempre deixei ela aqui. Eu tirei só na época do Natal. Eu botei lá pra academia, porque eu gosto de fazer pra ali, ó. Olhando ali, ó. Floresta e tudo. Aí eu coloco meu celular aqui com fone. Fico assistindo aula de alemão. Às vezes eu coloco uma música, uns hinos. Ali, ó, tava uma baguncinha que eu tava costurando. E eu vou cuidar aqui. You told me you loved me, was your one and only, only. Now I'm sitting here lonely. What made you change your mind? Did everything I could do. Lost myself loving you. Just wanted the truth. But our love became a lie. Now my friends are leaving without me. I'm still thinking about you. Left me in the corner and I'm trying to move. Drunk over you. I got this feeling and it's deep in my soul. I don't want you to know that I'm alone. I got this feeling and it's keeping a hold. I don't want you to know that I'm alone. I can't let you go. Don't want it to show. You're keeping a hold of me, me. I'm sitting here alone. My faith became broken, broken. My world has been stolen, stolen. I'm still sitting here trying to make it all make sense. Now my friends are leaving without me. I'm still thinking about you. Left me in the corner and I'm trying to move. Drunk over you. I got this feeling and it's deep in my soul. I don't want you to know that Tô desencalcificando aqui a máquina de café, gente. Precisa colocar... Ele sempre dá um sinal, né? Porque a água, ela tem muito cálcio. Aí eu coloquei o produtinho aqui na parte de colocar água, né? 100 ml de anticálcio. E aí liga lá a programação desencalcificar. E aí faz um barulhão, ó. Máquina de café. Aproveitei também, tô limpando aqui, ó, a chaleira. Usa 1 ou 2 vezes, já precisa desencalcificar, gente. É assim, é hábito já, né? Às vezes eu que não mostro sempre.
and I'll get over you. And I know that. But I got this feeling that it's deep in my soul. I don't want you to know that I'm alive. I got this feeling that it's keeping up. I don't want you to know that I'm alive. I can't let you go. Don't want it so. Don't keep it a hold of me. Yeah, I'm sitting here alone. No. Don't wanna be acting up too fast yet. Putting all my eggs into the basket. I can't help it, it's a habit. But believe me, you will see me. And it ain't easy to be pleasing me. So give me a minute to work out how I've been feeling. I said I did, but I didn't. The story still being written. You got no clue, this is killing me. Just how it's supposed to be. Confusion running through me so endlessly. It don't seem so logical to decide that you're everything I need. I'm trying to keep my cool, but don't you see? I got a big move. Olha aqui, pessoal. Deu uma organizada. Ali a cafeteira segue. Olha, tem que botar mais água. Tem que ligar aqui também o vapor. Já saiu bastante água. Sai água quente. É porque esse daqui não é transparente, não dá pra ver muito. Mas às vezes dá de aparecer. Parece pedrinha, sabe? De calque. Não sei se dá de aparecer lá no fundinho. Um pouco. Vou encher aqui de novo. Colocar água. Dei uma lavada aqui. As únicas coisas que eu lavei na mão foi isso aqui, ó. É a forma. Lavei essa tampa também. Lavei essa panelinha nova que eu comprei. Esses coisinhas aqui. E essa colherzinha que eu não... que tem bambu aqui, né? Eu não gosto de colocar na máquina. Aí limpei o balcão, lavei ali. Falta só trocar o lixo. E limpei aqui também, ó. O fogão tá limpinho. Aí depois falta só... Ontem, ou foi antes de ontem, eu aspirei. Falta limpar um pouquinho, mas isso eu vou limpar daqui pra amanhã. Esse aqui é pano pra lavar. Esse daqui, não sei se vocês viram na máquina, eu tirando. Quando tá muito gorduroso, eu jogo lá dentro da máquina, bem no cantinho. E aí ele vai lavando, sabe? Quando tá muito gorduroso, às vezes da noite pro dia já fica com um pouco mau cheiro, mesmo lavando, jogando água quente. Aí eu jogo na máquina, que lá a água é bem quente, né? Quase lava. Aí agora eu coloco pra lavar na máquina normal, né? Aí eu já tirei, todo dia eu renovo. Esse daqui eu peguei agorinha, só pra secar aqui. Então, botei ele aqui pra secar e amanhã eu vou utilizar ele. Porque eu só sequei aqui a bancada. E eu tenho vários aqui. Eu guardo meus paninhos, ó. Esses aqui. E esses aqui são pano de prato. Diariamente eu vou trocando, tenho vários deles. Esses aqui é só pra cozinha. Aí tem os outros também pro banheiro. Esses aqui eu já vou lavar. Chegamos aqui no Peri. A gente sempre gosta de fazer compras aqui. Tá um pouco cheio hoje. Dozembar, 50%. Estão renovando aqui, sempre tá em renovação. Parece sua irmã essa aí. Não parece o jeitinho? Olha, gente, desconto 50% no Chicoré. Só hoje. E amanhã também. Chegamos aqui no Denner. Olha, mandarim tá na promoção. As meninas daqui, vocês compram pão no Denner? Eu nunca compro aqui, nunca me dá vontade. Sei lá. E os legumes aqui também nem sempre tão bom. Olha, hoje tá o preço bom. Tomate cherry, meio quilo em 80. Queria fazer uma sopinha de alho poró, mas tá tão caro o alho poró. Ó, isso aqui eu acho que é salsão, né?
ver. Hoje não tem muito desconto aqui. Cordon bleu eu gosto, mas faz tempo que eu não como. Gente, eu tenho muita vontade de experimentar isso aqui, mas geralmente sempre é de porco. Eu vou tentar fazer isso em casa, ó. 19 francos, tá vendo? 800 gramas. Aí vem carne dentro, recheado. E roast. E tem a massinha, olha, por fora. Não sei de que é esse. Vou levar um franguinho aqui. Chocolates aqui também muito bom. Cambly na promoção. O meu acabou. Aquele chocolate amargo. Vou pegar um leite condensado aqui, ó. Só tô achando mais esses assim, de bisnaga. Aqui, ó. Condensa Almir. Vou ver se tem aqui um queijo parmesão barato. Olha, esse tá R$3,30. R$1,90, ó. Tá baratinho esse, amor. Vou levar esse aqui, ó. R$1,90. Gruyère. Vou pegar esse creme de leite pra cozinhar com menos gordura. Olha, encontrei aqui R$1,45 mascarpone dessa marca aqui, ó, Casa Zurra. Tô no Denner. Vou trocar esse daqui, gente. Vou comprar esse aqui, ó. 250 também, mesma quantidade, só tá mais barato. Vou pegar uma manteiga também. Tá. Já mostrei o preço desses mesmos ingredientes no último vídeo. Olha aqui, gente, esses rolinhos primavera, é muito gostoso, do Denner. Os lugares que eu gosto de comprar é aqui, ó, R$3,95 do Denner. E o outro também que eu gosto de comprar é do Lidl. É os únicos lugares que vende rolinhos primaveras gostoso. E vem muito legumes, ó, para um dia rápido, sempre bom. Olha, muito vinho aqui com 50%. Aqui é ótimo pra você comprar vinho, gente. O lugar de comprar vinho é aqui, ó. E é uns vinhos bem bonitos, ó, de 2023. 4 francos com 50%. Um pacote de arroz ali. Nós temos ainda. Bora ver os preços do macarrão. Olha, gente, vou levar aqui esse... Qual que é mais gostoso? É a mesma marca, né? De vela. Olha, R$2,45. Esse nhoque é melhor do que aquele nhoque que a gente comprava no Migros antes. Que tinha... Como que diz? Tinha... Na seção de frios, ele é muito mais fresco. Peguei aqui um pacote de Ice Tea também, ó. 50 rappen. Tô com vontade. Ultimamente eu tenho tomado mais aquelas águas vitaminadas, que é quase low carb, né? Mas hoje eu tô com vontade. Olha, eu nunca vim aqui nessa padaria Grande Café. Parece tudo tão gostoso, mas é tudo tão caro. Acho que uma vez só ele comprou uma tortinha de queijo, sabe? E foi bem gostosa, assim, bem caseiro. Só que também mais caro. Qualquer dia desse eu vou ali tomar um café. Inclusive tô com cupons do Coop pra gente tomar café amanhã. O que tu acha? Olha, estão fazendo construção, renovando aqui, ó. Deixa eu ver se tem meu chá aqui. Quero muito aquele chá Wintertrauben. Esses são calendários? É, calendários do advento. Não, essa é menor. É menor.
Ainda tem alguns lugares que estão vendendo. Mas esses de marca assim não tem muitas coisas não. Olha aqui, eu vi a Adri lá do Istambul, ela sempre compra essas marcas de suco, Capri Sun. Aqui vende também, ó. Até aqui na Müller tem. Nos supermercados também. As crianças tomam muito. Chocolate já Valentine's Day, olha, da Ferreiro. Só que Valentine's Day aqui não é muito, uma data muito, sabe? Tem umas coisinhas ou outra, eu mostrei aqueles últimos, né, pra vocês. Vou ver aqui umas vitaminas, aqui vende umas vitaminas boas e com um preço muito bom. Inclusive esses aqui, ó, complexo, que vem de A a Z. Olha esse daqui, ó, sempre tem um preço muito bom. Tem muitas vitaminas. Ó. São 6 francos. Tem essa outra marca aqui, ó, que são das farmácias daqui. Minha sogra mesmo só usa essas. Assim, ó. Elas são bem mais caras. Olha, gente, não sei se eu já mostrei essa parte aqui pra vocês alguma vez. Isso aqui é muito comum aqui, olha, pro inverno. Essas bolsas térmicas, você pode encher com água e botar debaixo dos pés na cama. Tem vários, tem uns aqui, cadê os mais modernos? Esse daqui, ó, de bebê, que você coloca só no micro-ondas, tem bolinhas dentro. E aí você põe só no micro-ondas, não sei se é... Olha, tipo, esse aqui é tipo umas sementinhas, põe no micro-ondas e esquenta. Pode pôr na barriga do bebê, alivia cólicas. Aí aqui tem outros também, ó. Tem esses aqui. Eu tenho um também. É bom pra dores, ó, cólicas. É muito bacana isso. Todo lugar você vê isso. Tem aqui a seção infantil. Isso aqui pra adultos. Olha, tem outros aqui até com... que dá pra você encher dentro, ó. Esse aqui também. Pra criança, tá cheio dessas bolinhas. Só põe no micro-ondas. Essas aqui são as mais clássicas, né? Ó, essas aqui quentinha pro inverno. Legal, né? Ah, deixa eu ver se eu encontro o meu chá aqui que eu vi. Vou levar esse chazinho aqui, ó. R$3,45. Onde tá as coisas? Olha, vou pegar umas canetinhas aqui. Tô precisando de uma caneta. E gosto daquelas basiconas. Aqui o pessoal usa muito essas, ó. Essas. Inclusive, as que eu tenho é do meu esposo. Exatamente essa. Caramba, essas são mais caras. Cadê as caneta Bic? Misericórdia, vou comprar na Shein. Olha, eu gosto assim, ó. Que são com bocal tradicional. Mas só tem essa chique, 4 francos. As mais baratas são essas, ó. Será que é boa? Isso aqui é tipo pincel, ó. Não gosto assim. São as mais baratas, é que o povo mais usa aqui. Queria só caneta Bic tradicional. A única Bic que eu achei é... Não tem outros aqui com pacote, não. A única Bic que eu achei foi essa aqui, ó. E eu detesto essas de apertar. Vamos aqui na farmácia comprar uma vitamina que não encontramos lá na Müller. Uma vitamina que ele até me deu uma dica. Eu tô ultimamente muito vitaminada. Foi o Lebertram, como é? Lebertram. Farmácia suíça, vocês sabem, né? Conhecido. Eu já começo ali na frente os produtos. La Roche, Avene, Euceri, Vic. Vendia muito esses produtos quando eu trabalhava na Big Ben. Conheço todos. Tem outros ali, Caudle. E eu amo chá, ó. As meninas me perguntaram uma vez onde que eu comprei esse chá vermelho. Foi esse aqui, ó. Do vanilla com frutas vermelhas. É aqui, gente, que eu compro nas farmácias. Não compramos, não encontramos a que a gente queria. Só tava, acho que, disponível online. Que eu encontrei uma de essas cápsulas do Lebertram. Cápsulas que eles extraem do fígado. É muito bom. Muito clássico aqui. E os outros vitaminas também que tem. E ele dizia que ainda a mãe dele dava pra ele quando eles eram crianças.
E vende até hoje. Só que aqui só tinha uma versão que era o dobro, 40 francos. E aí a gente não quis comprar, né? Mesmo que era 280 cápsulas pra nós dois, né? Mas a gente encontrou por 20 francos, então talvez eu compre até pelo menos online, que sai mais barato. Tô aqui na seção de cabelos, Haarpflege. Gente, eu uso muito esse shampoo aqui, ó, da Schwarzkopf. Eu gosto muito, inclusive, exatamente esse. E esse daqui, ó, também da Schwarzkopf, esse silicone líquido, depois que eu lavo os cabelos, eu passo um pouco. É muito bom os óleos deles. Já usei todos, mas eu prefiro esse daqui agora. E algumas versões do inverno. Eu não gasto muito. Ah, esse daqui eu compro na Amazon, mais barato. Metade do preço. Esse daqui, ó. Shampoo reparador. Normalmente assim, eu não tenho muito gastado. Eu gasto agora porque eu fiz um procedimento no meu cabelo e ressecou, destruiu muito. Aí agora eu compro, mas é mais na Amazon, né? Compro uns produtos. Aqui não tem. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Mas assim, de supermercado eu gosto dessa marca Schwarzkopf. Teve uma inscrita que perguntou... mostra seus cuidados diários, né? Como é que eu cuido do cabelo, da pele, das unhas. Geralmente é eu mesmo, eu que corto. Às vezes ele me ajuda a cortar. Eu não gosto de muitos cortes no cabelo, eu gosto de cortar ele só reto mesmo. E eu mesmo que cuido em casa. E minhas unhas, já falei, só eu que faço. Eu só caí no golpe uma vez da manicure na Suíça. Não presta, não vale a pena. 50 francos só pra pintar. Se você mora aqui e gosta, que bom pra você, mas eu não vou pagar 50 francos só pra pintarem minhas unhas. Então eu que tiro cutícula, eu que arrumo e tudo, né? E é isso. Achei, gente, as canetas que eu gosto, tá aqui, ó. Essas canetas, amor. Olha, 2,25, vem 4. Tem essas coloridas também. Tem outras aqui mais baratas, mas eu não sou muito fã. Sempre gostei mais dessas aqui, ó. Da Bic. Encontrei no Coop. Outra coisa muito comum, eu tô tentando buscar coisas que ainda não mostrei, gente, pra vocês, pra não ficar aqueles vídeos de mercado chato, repetitivo. Mas é esse suco aqui, ó, não sei se eu já mostrei pra vocês. Eu tomei muito quando eu cheguei aqui, eu já enjoei. Olha, tem diversos aqui. Esses aqui são mais natural, bio. Tem dessa marca aqui muito boa, Dramzer. É marca daqui mesmo. Esses aqui eu gosto também. Esses aqui são filtrados. Suco de maçã, 100% natural. Aí tem com gás. Eu gosto, a gente compra no Denner. E tem esses aqui, ó, que ele não é filtrado. Tá vendo? Ele chega meio grosso assim. Aí tem com gás e sem gás. Esse aqui é sem, esse aqui é com. Olha o preço, R$2,80. É muito comum, é muito típico daqui. E tem uma coisa aqui que os pobres conhecem muito bem. Olha, cidra, que a gente toma aí no fim do ano, brindando no fim do ano. Tem aqui sem álcool e com álcool. Olha, R$1,85, muito baratinho. Aqui fica na seção dos sucos, porque eles tomam assim igual suco. É muito comum. Cidra suíça. Eu gosto desse. Tem menos gordura e menos sem lactose. Me ajuda aqui? Aí aqui tem, olha, todos os outros tipos. Aqui também a terra do leite, né? Tem de todos os preços, todos os jeitos que você quiser. Leite suíço, das maquinhas suíças. Esses são o famoso HT, né? Mas tem ainda muito mais ali fresco. Às vezes eu compro fresco, às vezes eu compro HT, não tem muita coisa. Olha aqui os lanchinhos das crianças, o que é que eles levam desde pequeno pra escola. Baby Bell. Aqui, ó, são queijinhos de bebê. Tem até esse com sabor de raclette. Qual mais tradicional? Não, qual mais tradicional? E esse daqui é balanceado. Ah, com menos gordura. Vou pegar esse aqui pra experimentar. Esses aqui clássicos eu nunca experimentei.
Ele às vezes compra, mas... Não, você já comprou aquele cremosinho. Como que é o nome? Aquele que parece umas mini pizza. Mas esse daqui eles comem desde criancinha. Engraçado, né? Desde pequeno já são influenciados a gostar de queijo. Aqui na seção dos legumes, gente, olha, eu sempre compro os legumes da estação. Porque aí, olha, aqui tem esse... Acho que esse é aquele funcho. Tá na promoção por R$1. Tem salada também. Ah, esse aqui é um tipo de... Tipo repolho. Repolho chinês. Acho que eu vou até levar. Isso é tão saudável. Qual tá mais bonito? Esse ou aquele? Esse aqui, né? Eu vou fazer na sopa. É a miniatura do chinês. Baby. Ah, é baby alface? Ah, me confundi. Disfarça. Olha, o alface também tá na promoção. E aqui a 1 quilo de cebola. Tá por R$1. Olha. Olha, pepino também tá na promoção. Eu gosto de comprar mais pepino bio. Não sei porque esses aqui tem um sabor estranho. E aqui tá na promoção também, ó, R$2,40. Garantia o couve-flor. Eu já comprei brócolis lá no Denner. Quer couve-flor? Aí esse aqui é bom que é o quilo, não é no quilo, é por pedaço. Então é R$2,40 cada um. Pesadão. Ah, foi 2? Ali tá R$2,40, mas deu 2 aqui, ó. As linguiçinhas. Gosto dessa linguiça aqui. Não, não. Só tem 2. Eu pensei que só tinha um. R$2,95. Mostra aqui, amor. Olha, ela é com menos gordura. E ela é de boi. É muito gostosa. Vai. Vou ver se eu compro também carne. Cadê esses ossos aqui, ó, pra fazer sopa. É muito saudável também, gente. Deixa eu ver se eu acho uns maiores. Esse tá melhor. Mas eu acho que isso é... Ó, R$2,75. Às vezes eu tô gostando de fazer pelo menos uma vez na semana. Essa semana que acabou agora eu fiz. Foi muito gostoso. Sopa de ossos é muito bom. É muito rica em tudo, sabe? Colágeno natural. Olha. Tá meio vazio. Agorinha tava vazio, não tinha ninguém. Tá chegando o carnaval, quando começa a vender esses biscoitinhos, tipo pastelzinho que eles comem aqui no... É aqui não, né? Pastelzinho que eles comem na época do carnaval. Farinha, eu preciso e... Estão abastecendo aqui. Ah, aqui, olha, os lugares mais de macarrão mais barato, gente, olha. R$1,40. Antigamente tinha ainda macarrão por R$1, agora não tem. Acho que talvez só no Líder ou no Aldi. No Líder ou no Aldi mesmo. O mesmo preço. Olha, gente, encontrei esse negocinho aqui na padaria. Tô aqui na padaria. Nunca vi, olha, é tipo um pastelzinho frito, mas é doce. Tem recheio de queijo, eu não sei o que é. Ziegerkrapfen. Krapfen, né? Mas tem o que? Maçã? Alguma coisa? E eu só percebi que tem açúcar e canela fora. E recheado de queijo. Deu desejo. Pegou o pão? Olha, como eu disse, eles só vendem mais esses pão de longa fermentação, gente. Olha, bem rústico. Olha só essa baguete. Nossa, eu fico louca por esses pães. Eu amo esses aqui com semente. Esse daqui, amor. Nossa, esse daqui tá lindo, vem ver. R$2,60, olha esse. Olha como tá bonito. Dá pra fazer sanduíche. Aquele lá também é bom, a gente comprou a última vez. Olha, esses aqui tudo Natura Plan com essas farinhas de melhor qualidade. Aqui tem Vollkorn, pão integral. Olha, esses aqui também tem umas coisinhas diferentes. Esses aqui eu conheço, mas olha, isso aqui eles fazem na casa. Jaloise, parece que é vanila com tâmaras. Não tenho certeza se é tâmaras ou é ameixa natural.
Na seção de doces é o de sempre, ó. Só esses bolinhos. Esse aqui foi aquele pastelzinho diferente que eu achei. E isso aqui eles fazem em casa. Já compramos, é uma delícia de coco. E o bolinho de cenoura também. Panetone. Eu não vou conseguir chegar em casa. Eu quero experimentar esse pastelzinho. Olha. Ó. A massa é mais maçuda. Não posso esquecer ali, ó. Eu deixei o outro pedacinho ali em cima do carro. O recheio é bem gorduroso. Uau! Tem umas uvinhas. Acho que meu querido falou que é queijo de cabra. Gostei. Diferente. Alguns centímetros depois... Gente, eu nem vi que às vezes ele compra umas coisas diferentes pra comer, né? Olha esse pacotão que ele comprou. Deixa eu mostrar, amor. Um pacotão. Olha o tamanho. Nossa, ó, maior do que minha cabeça. A gente comia isso daí, eu e a Aline, uma amiga minha, quando a gente tava na escola. A gente comprava um sacão desses bem antigo, só que esse é picante. Uau! Cheguei amargo de tão picante. No início. E no final fica pior. Olha, habanero Super Balls. Parece essas bolas de futebol americano. E aqui diz Hot Spice. Deixe longe das crianças. XXL. Nossa, não sei se minha amiga ainda me assiste. Eu lembro que a gente comprava aquele sacão. Vou ver se eu encontro na internet uma foto. Uns bem clássicos, era desse tamanhão, de queijo. E a gente comia na sala de aula, isso no ensino médio. E as outras amigas ficavam com vergonha, né? Nós lá se acabando no xilito. Eu conheço como xilito, né? Skinny, sei lá, salgadinho. E comia muito. Chegamos das compras, vamos arrumar aqui. Já tem jantinha pronta. Nosso empadão tá bem aqui, ó. Ainda sobrou metade. Almoçamos hoje. Jantamos ontem e vamos jantar hoje. Hoje acaba, né, amor? Muito bom. Uma observação que ele fez aqui. Não tem nenhum ingrediente artificial. É feito de milho. E ainda o azeite que ele foi processado, frito, é de girassol. E o tempero, pimenta e sal. Incrível. Hoje eu tô a fim de experimentar coisas diferentes. Comprei o Baby Bell. Escolhi esse daqui de raclette. Eu ia escolher o tradicional, mas ele disse, não, leva esse aqui. Deve ser melhor. Então, vou experimentar esse queijinho que as crianças comem na escola. Come com esse vermelho mesmo, amor? Tira? Tira, né? Se quer sabor do vedro? Ah, então... Não, sério, fala, você tira ou não? Sim, claro, tira. Ah, você tem um desses? Como de que Eu não sei, eu nunca comi. Ah, tem um... Lembra aquele queijo vermelho do Brasil? Como que é o nome? Não, no Brasil. Que tem essa capinha vermelha. Olha. Você puxa, eu ia comer com tudo. Ah, então, os vídeos que ele falou que tem gente que experimenta na internet, a pessoa come com essa parte e depois diz que tem gosto de vela. Mas pode se comer também? É parafina mesmo. Bora lá experimentar o queijinho. Nossa, lembra aquele Butterkäse que a gente compra na Alemanha? A gente vai na Alemanha, tem um queijinho que se chama queijo de manteiga. Bem creme...
macio. Gostei. Muito bom. Tem a mesma coisa como o original. Mas não tem gosto de raclette, do queijo de raclette. Acho que uma criança não comeria um queijo de raclette. Ele é macio, você vai comendo, ele é macio. Bem salgadinho. Lembra um pouco aquelas mussarela do Brasil, mas com mais sabor, mais saboroso. E é macio quando você morde. Muito bom, gostei. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sábado, tô aqui em casa. Esse tempo daqui é louco, tem dia que chove, no dia seguinte tem sol. Aí, às vezes, a temperatura sobe lá para quase 10 graus. Hoje, por exemplo, agora tá 3 graus. Já são quase meio-dia, 12h30. E acho que quando acordei tava 1 grau e mesmo dentro de casa eu tô sentindo, sabe, frio. E eu não gosto de usar meia, só uso pantufa. Eu só uso meia mesmo se tá meus pés muito frio mesmo. Mas aqui dentro de casa tá fazendo... Olhei agorinha aqui, temos um termômetro. Tá fazendo 20... Deixa eu ver. 20 graus, quase 21 graus aqui dentro de casa, né? Mas mesmo assim tá um frio. Se você, assim, tá... Tipo, eu tô aqui editando, né? Você sente mais frio se você dá mais parado. Mas se você começa só a se mover, se movimentar um pouco... fazer esporte, aí esquenta de novo. Aí eu queria só fazer um vídeo aqui, complementar o vídeo de ontem, né? Porque tenho feito ultimamente muito vídeo de mercado, eu tento mostrar coisas diferentes, sabe? Por isso, para não ficar aqueles vídeos de mercado repetitivo, vocês acho que quem me acompanha aí por mais tempo já sabe nossas compras praticamente, né? Aquelas coisas que a gente sempre gosta de comprar toda semana. E aqui a gente tem um hábito de fazer compras mais semanais, né? E aí, talvez algumas pessoas que não moram aqui, né, que vivem no Brasil ou em outros países da União Europeia, devem pensar, nossa, é muito caro as compras deles. E deve pensar, assim, que a gente até é rico pra tá fazendo compras tão caras semanais. E realmente, gente, aqui as pessoas reclamam, apesar de que eu quero complementar mais assim um assunto sobre poder aquisitivo. Na Suíça, vocês já estão cansados de saber que é um dos países mais caros do mundo, sim. Sempre tá no topo, ele parece que não perde, sabe? Esse ranking de vida, tudo que envolve, né? O custo de vida aqui é caríssimo. Ao mesmo tempo, é um dos salários maiores também do mundo, né? Principalmente da União Europeia. E você deve pensar, né? Do jeito que você ganha, né? Ganha alto, você também acaba gastando muito no mesmo nível. E, assim... Eu tenho até hoje, outras vezes, eu até comentei com meu esposo, né? Que tem gente que sempre alguns amigos falam assim, nossa, tá rica, tem dinheiro agora e tudo, né? Porque eu vim da pobreza. E hoje eu não tenho vergonha de admitir isso, né? Talvez quando era adolescente, né? A gente sempre é um pouco inseguro e tudo. Apesar de que eu tinha amigos que tinham pouco menos condição ainda do que a gente... Mas eu vim da pobreza, né? Meus pais eram pobres, né? Pessoas lutando, batalhando para criar ali 4 filhos. E no fim deu certo. Então, o que acontece? Hoje, com todas as dificuldades que eu passei, quando eu vivi sozinha, quando eu ajudava a minha família depois da separação dos pais, foram assim... Eu passei a valorizar um pouco mais... essa questão do poder de compra, sabe? Porque, pra mim, se eu for me perguntar assim, o que é ser rico pra você? Me diz aí, o que é ser rico pra você? Ser rico é ter uma boa casa? É ter um bom carro? Sei lá, poder comprar roupas de marcas, sapatos de marca?
cada pessoa eu acho que tem uma mentalidade do que é ser rico, né? Eu já até comentei alguma vez assim com meu esposo, falei assim, olha, pra mim, ser rico é você ir no supermercado e não se preocupar com o preço que vai dar. Preço que vai dar. Isso não significa que a gente compra mais do que precisa, mais do que consome, né? Isso a gente tem um orçamento, sabe? A gente tem um orçamento de, tipo, vamos tentar gastar pelo menos 100 francos até 100 francos por semana. E às vezes a gente consegue, a gente gasta um pouco menos, só que também tem aquelas vezes que acaba produto de limpeza e você acaba gastando um pouco mais, né? E passa ali dos 100 um pouquinho. Só que a gente vê uma coisa diferente, por isso que eu gosto muito de fazer compras no Coop, porque eles sempre, e no Denner também, eles trazem, assim, novidades, coisas diferentes para experimentar, sabe? Produtos, uma época é produto americano, outra semana lá tem produto da América Latina, então isso vai dando vontade de você experimentar as coisas, né? E acho que esse é o problema, né? Talvez essa menina que mora aqui diz assim, nossa, eu não tenho coragem de pagar 5 francos. Eu já conheci gente que, aqui na Suíça, que falou assim, que morre de pena de comprar comida, mas paga, tipo, 100, 200 francos numa calça. Então, assim, prioridades, né? Eu não, eu compro muito na Shein, sabe? Eu prefiro não ter problema de repetir look, eu não tenho essas coisas, sabe? Compro aqui muito na Chicoré, que é uma loja muito barata. As meninas às vezes até comentam aí, nossa, tá sempre elegante. Gente, meus looks são, sabe, baratíssimos. É muito difícil. E, por exemplo, C&A, tem algumas calças da C&A aqui tem C&A, tem H&M também. E são lojas populares que às vezes ainda encontram desconto e vale a pena você comprar, assim, as calças, sabe? Produtos, assim, que são um pouco melhores mesmo. E o bom daqui é esse poder de compras que no Brasil... Eu lembro quando eu tinha um salário mínimo, eu dificilmente podia experimentar uma coisa, dificilmente eu tava fazendo bolos, porque era caro. E olha que nessa época o leite condensado não tava nem esse preço que tá hoje, viu? Então, assim, só que eu queria envolver aí pra vocês, né? Que realmente a gente reclama ainda aqui dos preços, dos custos, que são caríssimos mesmo. Aqui, quem mora aqui sabe que tudo é caro. Todo mundo reclama, meus sogros também, sabe, sobre pagar plano de saúde, pagar taxas. Então, dependendo ainda do lugar que você mora, você vai pagar mais ainda taxas, né? Então, isso foi um dos motivos de a gente também ter mudado para esse canton, né? Canton aqui é como se eles chamam o estado. As taxas aqui são melhores, inclusive quem pergunta sempre de onde eu sou, que região eu moro. Gente, eu faço fronteira com Berna. Eu moro no canton Aargau e é praticamente a última cidade do canton Aargau. E ele faz fronteira com Berna, né? Não a capital, né? O estado, faz fronteira com o estado, Berna. E então essa região que a gente mora é a região bem central suíça, né? Por isso que eu falo assim, como é a minha vida no interior da Suíça, porque apesar de ser central, essas regiões que a gente mora tem muita fazenda. Aqui onde eu moro é uma vilinha, sabe? Então eu considero uma vila mesmo, porque tem muitos fazendeiros, você vê o povo andando de cavalo, já mostrei pra vocês até na capital de Luzerna, né? É comum você ver trator passando aqui o tempo todo, porque aqui onde eu moro no final já é na entrada da floresta, aí termina a floresta, já começa uma outra vila que é só praticamente de fazendeiro. Então eu sempre tento mostrar pra vocês minha vida aqui. Então essa é a minha realidade. Eu sei que tem gente que trabalha aí com salário mínimo, né, casais aí brasileiros ou portugueses que vivem aqui. E às vezes a realidade é outra, às vezes tem que ir no supermercado, igual eu ia antes, né? Compra ali logo só o arroz, o feijão, aquele basicão, né? E não acaba sobrando tanto, né? E aí a pessoa acaba tendo
o salário um pouco mais baixo. Então aí vai dependendo, né? Se o casal trabalha junto, às vezes a pessoa ainda tem né, como fazer ali uns momentos de prazer, né? Mas eu também já trabalhei com uma galera que veio de Portugal, né? Portugueses, que eu mostrava no meu passeio, né? Às vezes que eu perguntava, já foi em tal lugar? Eu falei, já. Aí ela falou assim, credo, espero um dia ter condição de ir lá nos Alpes, né? Porque é caríssimo ir para os Alpes, sabe? E lá você, além de pagar o transporte até chegar lá, você paga esses carrinhos, né, que sobe. E isso aí é um absurdo de caro, sabe? Se você tem Haupttax, que é tipo meia passagem, às vezes você ainda consegue ali pagar um pouco menos de 100 francos, mas se você não tiver, você vai desembolsar aí um bom dinheiro, sabe? Só para subir uma montanha, sem contar o preço se você quiser comprar um café, uma coisa lá, né? É muito caro, assim, vai da pessoa, né? Eu não diria assim que aqui a gente nem é rico nem é pobre, a gente tem ali uma vida meio de classe média na Suíça, né? E então, pra mim é isso, eu só queria especificar pra vocês, né, pelo lado bom, que de alguma forma a gente não precisa se preocupar tanto com o preço, né, que vai sair lá o fim das compras da semana, os gastos, mas a gente vê quando uma coisa, não, isso tá caro demais, isso tá ridículo caro, eu não vou e não compro, mesmo que a gente pudesse pagar esse valor, mas tem coisas que é um absurdo, né? Então, por isso tem muita gente que faz compras, mora mais próximo da fronteira, né? A gente não mora tão próximo da fronteira aqui, como eu disse, é mais região central, mas tem gente que mora mais próximo da fronteira, só faz compra na Alemanha, só faz compra na França, e isso realmente vale a pena. Só que pra nós, a gente já gasta, assim, se você for contabilizar o tempo, o estresse no trânsito, a gente vai poucas vezes na Alemanha. Só quando a gente precisa comprar um produto na Amazon, por exemplo, eles não entregam aqui, porque a Amazon que a gente usa é de Deutschland, né, da Alemanha. Então, a gente vai buscar na fronteira, que tem tipo uma garagem que você pega do correio, né? Aí, geralmente, quando a gente faz isso, a gente já acaba indo no supermercado para aproveitar a viagem, né? Mas, ó, por exemplo, os tios dele, suíços, eles sempre vão fazer compras na Alemanha. Assim, o bruto, assim, o grosso, né? E depois acabam comprando coisinhas menores, mas eles já são aposentados, eles vão, aproveitam o passeio, passam o dia lá. Aí é diferente aqui, meu esposo, ele detesta dirigir, sabe, longa distância, a gente prefere pegar trem também, ônibus do que dirigir longas distâncias. Então, é isso que eu queria esclarecer para vocês. O poder de compra é assim, melhor do que no Brasil, se você tem um bom salário, mas do mesmo jeito que o Brasil, se você recebe um salário mínimo, você vai ter que sempre ali fazer aquele no fim do mês, aquele malabarismo, né? E é isso que eu queria deixar claro pra vocês. Se vocês têm mais alguma dúvida, comenta aqui. Eu vou estar finalizando esse vídeo porque já deve estar bem longo. E é isso, a gente se vê até a próxima. Um beijo, tchau!